Bom dia, paz de Cristo para os meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre João Batista. Sim, a sua fé e as suas convicções foram abaladas e nós precisamos saber lidar com situações que muitas das vezes abalam a nossa fé e as nossas convicções. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que falou muito ao meu coração nesta manhã de consagração. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Bom, eu quero trazer um resumo aqui da biografia de João. Bom, João era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel. Lucas capítulo 1, versículos do 8 ao 13. Sua educação foi influenciada pelas ações religiosas do templo, onde seu pai era sacerdote. João Batista significa aquele que batiza com a graça de Deus. Bom, João cresceu no deserto da Judéia, Lucas capítulo 1, versículo 80. Ele foi o profeta que preparou o caminho do Senhor, ele foi o arauto do Messias. João Batista começou o seu reconhecimento como pregador do arrependimento. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura, mas necessária. Ele confrontava nas suas mensagens duras as normas dos judeus e também condenava os fariseus e líderes religiosos. Por que ele fazia isso? Porque para João Batista, sim, ser apenas descendente de Abraão não era o bastante. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Bom, e agora? Agora eu quero trazer aqui a situação que João está enfrentando. Ele está preso, sim, longe dos discípulos, longe de tudo e de todos. As suas mãos estão acorrentadas, os seus pés estão acorrentados e ele está em uma prisão. É justamente nessa hora, sim, que ele é provado, é justamente nessa hora que a sua fé é testada, é justamente nessa hora que as suas convicções são testadas. E aí ele precisa, sim, tirar uma dúvida, ele precisa, sabe, de uma palavra, ele precisa de algo assim para que a sua fé fosse restaurada, para que as suas convicções fossem restauradas. Então, ele envia dois dos seus discípulos até Jesus para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha, preso e a sua fé está abalada, as suas convicções estão abaladas e ele precisa de uma palavra. Então ele chama os discípulos, dois dos seus discípulos, sabe? E os discípulos vão perguntar a Jesus, e Jesus de imediato dá uma resposta à altura. Lucas capítulo 7, versículo 22. Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bom, agora João
foi restaurada, a sua fé foi restaurada, as suas convicções foram restauradas. João agora está em paz consigo mesmo, porque ele entende que ele cumpriu a sua missão. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te alertar para algumas situações que podem acontecer conosco, que podem abalar a nossa fé e as nossas convicções. Sim, situações de morte de um ente querido, pode abalar a nossa fé e as nossas convicções. Sim, uma doença de alguém que nós amamos, sim, pode abalar a nossa fé e as nossas convicções. Sim, alguma situação na nossa vida financeira, alguma situação na nossa vida profissional, alguma situação na nossa vida secular que pode acontecer, que pode abalar a nossa fé e as nossas convicções. É nessa hora que eu e você precisamos falar com Deus. E quando nós falarmos com Deus, esteja certo que Deus vai restaurar a nossa fé e as nossas convicções. Então, fica aqui registrada a resposta de Jesus para João, que estava com a sua fé abalada, com as suas convicções abaladas. Então, fica aqui a resposta de Jesus. Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Amém? Que assim seja. Glórias a Deus.